Olá, meu Brasil varonil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 4 de março de 2026, quarta-feira. Tenho uma palavra de Deus para você. Você crê? Essa palavra vai te abençoar. Ouça. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Que coisa pesada, né? Tiago, irmão de Jesus, literalmente, no seu livro, capítulo 3, de 1 a 12, ele vai nos fazer recomendações do cuidado que devemos ter com a nossa língua, com a nossa fala. Vamos ao texto, Tiago 3,6, começa assim: Ora, a língua é fogo. Eu quero só destacar inicialmente o seguinte: o texto está dizendo a língua é fogo. Biblicamente, existe duas perspectivas de fogo, tá certo? Existe fogo do Espírito Santo e existe o fogo que vem da parte do Satanás, é fogo estranho no altar, tá certo? Quero só que você pense sobre isso. Não, a língua é fogo. Então, a Bíblia ela tem essas duas perspectivas: é fogo do Espírito Santo ou então é fogo do diabo mesmo, tá certo? E o texto vai continuar dizendo: é mundo de iniquidade. Ora, se Tiago está dizendo a língua é fogo e mundo de iniquidade, então ele está se referindo a esse fogo perverso do mal que não expressa e não evidencia a verdade de Deus e nem as coisas boas de Deus, mas certamente é, evidencia essa questão do que é mal. Então, quando Tiago está dizendo, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, essa expressão ela vai realmente evidenciar essa condição de que, através da nossa fala, da nossa língua, do nosso pensamento, nós podemos ser conduzidos ao erro, então conduzir alguém ao erro. Isso é sério, tá certo? E o versículo 3 vai continuar dizendo, a língua está situada entre os membros de nosso corpo. Ora, a língua faz parte do corpo. Um corpo sem língua é um corpo incompleto. Então, não tem jeito, você tem que ter língua. Se alguém nasceu sem língua, é uma anomalia da natureza que a gente não tem, eu não sou dessa área, mas o fato é, a língua está situada entre os membros do nosso corpo, ou seja, ela faz parte do nosso corpo. Eu acho isso muito peculiar, porque ela fazendo parte do nosso corpo, está situada, ela pode nos conduzir tanto para o bem como para o mal. Se eu levanto a mão, vem daqui, é o exercício. Se eu falo, vem daqui, é a nossa mente. Pense nisso, querido. Não deixe o mal dominar a sua mente, não. Em nome de Jesus. Não deixe esse sistema socialista deixar você alienado, não, que eles são perversos e mal. Eu contextualizo sempre porque o mal está aí, evidenciado no mundo. Então, ele vai continuar dizendo: essa língua que está situada entre os membros do nosso corpo, ela contamina o corpo inteiro. Ou seja, por aquilo que falamos, dizemos, pensamos, tornamos público assim, nós podemos trazer problema, contaminando todo o nosso corpo. Pois é assim, corpo, alma e espírito, pelo que falamos, pode estar contaminado exatamente por isso. Vai falar, não é bom? Não fala. Põe domínio à tua mente. Pede a Deus, não aceita, não pode falar, isso aqui é mal, vou dizer, não, isso aqui vai causar um problema, isso é uma mentira, isso vai causar dificuldade, tá certo? E aí o texto vai continuar dizendo assim, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, ora, a língua que é fogo, é lugar de iniquidade, está entre os membros do nosso corpo e inflama o corpo inteiro, contamina lá o corpo inteiro, ele vai dizer que não só põe em chamas a não só põe em chama toda a carreira da existência da humanidade, como também inflama, como também é posta em contaminação a si mesmo pela chama do inferno. Nesse sentido, quero dizer a você que responsabilidade nós temos ao falarmos alguma coisa. Né? Portanto, meu irmão, vou fazer uma recomendação. Cuidado com o que você escuta. Ah, disseram isso. Vamos lá, vamos averiguar. É verdade? É verdade. Se for uma coisa mal, infelizmente, mas é verdade. Se for uma coisa boa, felizmente, é verdade. O fato é que a gente não pode proliferar, verbalizar, manifestar aquilo que não seja verdadeiro, justo, correto, agradável a Deus. Isso é terrível, porque essa língua que é lugar de iniquidade, que contamina o corpo inteiro, Tiago está dizendo que ele põe em chamas
toda a carreira da existência humana. Olha, isso é muito sério, porque isso revela o caráter do cuidado que nós precisamos ter com as nossas posturas e com as nossas falas. O que você fala pode fazer o bem ou pode fazer o mal. Então, eu vou trazer aqui a nossa compreensão, associando que a palavra de Deus precisa ser vista como um todo, não apenas uma coisa isolada, tá certo? Mas assim, Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva, por uma única palavra, criaram essa confusão toda que está no mundo aí. Desobediência a Deus, por uma única condição, desobediência a Deus. Pensaram, ouviram, aí disseram assim: Adão, eu comi, como também é gostosa, ó, é show, é boa, eita coisa boa. Escute, meu amado, para Deus, essa frase Deus me deu, eu estou pensando em escrever aqui no templo, aqui do lado. A frase é o seguinte: para Deus não importa se é bom, para Deus importa se é correto. Amém? Então avalie isso, pense nisso. Olha, Tiago está aqui nos afirmando, nos ensinando que não só põe em dificuldade a si mesmo, como põe em dificuldade toda a existência humana. Adão e Eva colocaram em problema a existência humana até hoje. Quem se converteu e está convertido e crê em Cristo como seu Salvador já resolveu isso, tem consciência de fé, sabe que é um cidadão do reino de Deus, está aguardando uma morte física, mas não a morte eterna, e uma ressurreição para viver eternamente com Deus. Isso está resolvido para quem crê, mas para quem não crê, continua aí usufruindo dessa dificuldade que Adão e Eva criaram, tão somente pela desobediência, porque ouviram, decidiram obedecer, conversaram entre si: Adão, meu amor, eu comi e o negócio é bom, como também Adão comeu. Tinha que comer, o ser criado, Adão e Eva tinha que cair, certo? Então, estou dizendo isso para entender. E o texto de Tiago 3,6 vai terminar dizendo assim: como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Eu vou só voltar ao início do texto, que lá no começo diz: ora, a língua é fogo. Nesse caso, Tiago fecha o versículo 6 dizendo: como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Então, eu vou chamar a atenção para essa condição e relembrar a mim e a você o que eu disse no início. Tiago vai destacar essa condição pela ação da nossa fala, daquilo que nós falamos. O destino daquilo que nós falamos pode ser o inferno, ser o de alguém. Está entendendo? Porque nós seremos justificados pelo que nós falamos. Entenda, um ponto aqui, bem, somos justificados pela fé em Cristo diante de Deus. Agora eu vou aplicar isso aqui dessa forma. O que é que eu falo? Eu estou dizendo que Cristo é Deus e eu creio nele? Sou justificado por essa verbalização da palavra que eu creio no sacrifício de Cristo. Quando eu nego isso, eu estou condenado. Então, se você falar e disser assim: eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, você está justificado diante de Deus. Olha que coisa séria e graciosa e maravilhosa. Mas a língua que nega está condenada e continua condenada. Portanto, quando ele diz em chamas pelo inferno, Tiago ele está destacando realmente essa condição de que pela nossa fala nós poderemos ser condenados ou justificados diante de Deus. E não é pelo que você fala bem, não. Assim, eu falei uma coisa boa para fulano. Não. É a verbalização da sua voz, é crer no coração, entender com a mente, falar com a boca. Romanos 10:9 está lá escrito, é 9:10. Leia Romanos todinho que é bom, tá certo? Então, a verbalização da afirmação de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, eu vou dizer para você, irmãos, nós falamos isso pelo Espírito Santo de Deus. Isso é fogo do Espírito que faz a gente falar. Se não for, a gente vai continuar negando, e aí é fogo estranho no altar. Você vai crer em Cristo porque Ele lhe dá dinheiro, você vai crer em Cristo porque Ele lhe curou fisicamente, você vai crer em Cristo porque você ganhou um carro, você vai crer em Cristo porque você ganhou uma casa, você vai crer em Cristo por muitas coisas. Você vai crer em Cristo menos porque Ele é seu Senhor e Salvador. E essas outras coisas, meu irmão, a gente curado, você pode ser curado até no centro espírita ou terreiro de macumba, tá certo? Ganhar dinheiro você ganha com o Lula roubando, ele está roubando o Brasil aí sem dó e piedade. Construir uma coisa, se você ganhou dinheiro aí roubando, você constrói
tamanho que você quiser, vai para onde você quiser. Entenda essa diferenciação. Não estou dizendo que ter dinheiro é pecado. É outra coisa. Já falei sobre isso aqui, tá certo? Mas o que eu estou dizendo aqui, olhando para Tiago 3:6, Tiago está nos recomendando que a nossa língua, ela é fogo consumidor, é fogo de iniquidade, é fogo de pecado, e ela leva ao inferno por aquilo que você faz, por aquilo que verbaliza. Existem esses dois tipos de fogo, que é o fogo do Espírito. Os irmãos, no dia de Pentecostes, quando desceu como línguas repartidas e pousou sobre cada um deles, todos lá, cerca de 120 falaram em línguas, né, língua dos céus, e aí isso é poder do Espírito Santo, é uma simbologia do fogo do Espírito descendo mesmo, e eles se crerem e confessarem, eu criei hoje, confessei, confesso, e você que crê pode ser cheio desse fogo do Espírito. E aí passa a fazer o que é correto. Entenda, eu vou sempre dizer fazer o que é correto, não o que é bom, querido. Tem muita coisa boa aí que não é correta, tá certo? Agora, quem não fala, quem não confessa a Cristo, meu irmão, vai estar direcionado pela influência do mal. A atitude de Adão e Eva em comer do fruto, desobedecer a Deus, eles dizem, eu não quero essa conversa com Deus, não. Eu quero a minha posição, eu tenho condição, capacidade de decidir, claro, Deus nos fez com essa capacidade. Eu vou tomar a minha decisão. É decisão errada, posição errada. Em vez de ter fogo do Espírito, tem a ação do diabo sobre a vida da pessoa, e a pessoa não pode nem consegue crer em Jesus, portanto, está separado de Deus. Isso é muito sério. Amém? Eu citei aqui Atos capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4, que é quando é a descida do Pentecostes, quando eles são cheios, fogo do Espírito descendo sobre o crente. Isso acontece até hoje, quando você crê, é inexplicável. Mas também, quando o fogo do mal desce e está sobre a pessoa, que a pessoa não consegue crer em Cristo, eu vou ler João 8, 44 e 45, que diz assim, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem não confessa Cristo está negando Deus, está mentindo que... você está dizendo que Deus não existe, você está dizendo que Jesus não é Salvador, você está negando a verdade bíblica com relação à salvação, vida eterna, reino de Deus, aqui e eternamente. Amém? Mas por que? O versículo 44 diz, mas porque vos digo a verdade, não credes. Olha, estou lhe dizendo a verdade, mano. Abra seu coração para Jesus. Deixe de dar ouvido à voz do Satanás, que diz assim, esse negócio de Jesus não existe, não. O negócio é aqui e agora. É aqui e agora, não tomei café não, vou já tomar café. Aqui e agora, já, preciso. Glória a Deus, vou ter que tomar banho, almoçar. Aqui e agora, vou ter que viver, pagar minhas contas aqui e agora. Mas há uma expectativa real de um reino eterno que eu conquisto ele hoje aqui, por essa presença de Deus, por essa fé em Deus e por esse confessar a Cristo como meu Senhor e Salvador. Amém? Se não tem essa fé, a língua vai ser contaminada e contaminar a outras pessoas, e aquilo que Jesus disse lá em Mateus 23, que os hipócritas não entram e nem deixam os outros entrar no reino dos céus. Deus te abençoe. Espero que o Espírito de Deus te abençoe. Falei aqui um pouco rápido. O Senhor seja contigo, abençoe a tua casa, abençoe a nossa vida. Olha, eu preciso sempre atualizar, contextualizar. O sistema socialista, marxista, comunista, terrorista, criminoso, corrupto, ladrão, que governa o nosso país, nega Jesus. Se você apoia esse sistema como crente, você está do lado do mal. O fogo que está saindo de você é estranho, não é fogo de Deus, não é fogo do Espírito, não é fogo da verdade de Deus. Que o Senhor te dê uma nova consciência. Se você é crente, ainda está pensando assim. E se você ainda pensa assim, que o Senhor possa te conscientizar da verdade também no nosso sistema atual presente. E o Senhor te abençoe e te guarde, e abençoe a nossa nação. Amém.